É sempre uma alegria a gente poder participar de um culto e também compartilhar da palavra de Deus, né? Eu queria nesta manhã compartilhar com os irmãos um texto que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 9. Mas os irmãos segurem aí por enquanto, é 2 Samuel 9, do 3 ao 9, tá? Enquanto isso, os irmãos vão segurando aí. Glória a Deus. É uma alegria sempre falar da palavra de Deus. Meu nome é Vanderlei, tá? Eu sou de São Paulo, né? Eu moro em Ribeirão já há 15 anos e faz 2 anos que minha esposa faleceu. Ela sofreu de um problema no coração, na válvula, e ela foi fazer a cirurgia e aí ela não resistiu. E ela partiu já faz 2 anos, né? Mas eu continuo aqui na obra, continuo servindo ao Senhor, né? Muitas pessoas até, quando ela faleceu, me perguntaram assim: pastor, e agora? O que o senhor vai fazer? O senhor vai parar? Falei, não vou parar, agora é que eu vou continuar, né? Porque certeza é que ela está com o Senhor, né? E a obra de Deus está aqui ainda para a gente continuar fazendo, né? A gente viajava muito pelo Brasil todo, dando cursos, né? A gente dá cursos da Universidade da Família, para casais, para o homem, para a mulher. Então a gente dava muito esses cursos. A gente tinha a igreja de São Paulo também, ainda tem lá em São Paulo, né? Que a gente viajava bastante. Então foi um rompimento assim bem drástico, né? Porque 49 anos juntos, casados, né? Uma vida inteira, e a falta é grande, mas há uma segurança muito grande no Senhor e saber que Ele está conosco, amém? E Ele sempre nos cura, sempre nos restaura. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de um assunto agora sobre um personagem da Bíblia chamado Mefibosete. Acho que vocês já encontraram aí o texto. E a história de Mefibosete, ela é uma história muito interessante, porque ela é um verdadeiro exemplo para nós, ou de alguém, de uma pessoa que foi alcançado pela graça de Deus, né? Pessoa que foi tocado pela graça. A gente conversa com os irmãos, encontra alguém e fala assim: olha, e aí, meu irmão, como é que tá? Aí o outro fala: só a graça, né? E é só a graça de Deus mesmo, porque nós somos alcançados por Ele, né? A gente sabe que a graça, ela é um benefício concedido para a gente, sem a gente ter um mérito, né? E esse Mefibosete, esse personagem, ele foi justamente alcançado por essa graça maravilhosa de Deus. Ele foi beneficiado através de um fruto de uma aliança que Davi havia feito com Jonatas, né? E foi algo muito bonito, quando Jonatas ainda era soldado, Davi ainda também era soldado, e ele foi alcançado por essa graça. E essa é uma história muito rica, que fala de amor, ela fala de bondade, ela fala de honestidade, fala de generosidade, e também fala de restituição, de uma virada de vida. Alguém que passava por um momento difícil e que de repente Deus veio através, naquele momento, naquela situação, e Deus tocou nele de uma forma maravilhosa. Eu vim aqui para dizer isso para você nesta manhã. Não sei como está a sua vida, não sei o que você tem passado, mas de repente você tem enfrentado algum tipo de situação, algum momento na sua vida, que você pensa que você não vai conseguir, que você não vai mais para frente. Aí você fala: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Foi quando justamente minha esposa faleceu, que eu também pensei isso, né? Mas Deus falou comigo: olha, ser forte, ser corajoso, porque eu estou contigo. E uma coisa que Deus falou muito ao meu coração, era que é para eu usar a morte da minha esposa, para trazer conforto para as pessoas, para consolar as pessoas, e também para levantar a autoestima. Porque hoje as pessoas estão assim, com uma baixa estima muito grande, né? E a gente sabe que Deus, Ele tem algo maravilhoso. Algo que Deus tem posto muito no meu coração, é que o final
de tudo é sempre o melhor para nós, né? É melhor do que o começo, é melhor do que o início. Aliás, a Bíblia fala isso em Eclesiastes. Ele fala: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Então a gente sabe que, de repente, nós passamos por momentos difíceis. Você talvez esteja passando por algum momento difícil na sua vida, não sei qual é, mas eu quero dizer para você que você precisa acreditar em Deus, você precisa confiar no Senhor, você precisa abraçar a Deus, porque Deus tem algo para a sua vida. No maior tempo de dificuldade, é a hora que Deus age na nossa vida, é a hora que Deus vem, é a hora que Deus traz algo glorioso para a nossa vida. Toda situação que nós passamos serve para a gente dar um grande testemunho do poder que há no nome de Jesus. E foi o que aconteceu com Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, tá? E neto de Saul. Portanto, Mefibosete, ele era um príncipe, né? Ele era considerado como um príncipe. Se você ler toda a história aí no contexto, você vai descobrir que por mais que ele fosse um príncipe, o começo da vida dele foi terrível, foi destruidor, avassalador, né? Só para você ter uma ideia, Mefibosete perdeu o pai, perdeu os tios, perdeu o avô numa guerra, né? E quando ele ainda era criança, então ele ficou sozinho, ficou abandonado. E há muitas vezes na nossa vida que nós nos sentimos dessa forma. Nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos sozinhos, pensamos que Deus nos abandonou. Tem momento que a gente pensa assim, não é verdade, pastor? Alguém aqui já passou por isso? Você fala assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Qual é a direção? O que vai acontecer da minha vida? Mas Deus, ele sempre dá um escape. Quando o Mefibosete tinha de 4 para 5 anos de idade, ele sofre de um acidente muito grave. Quando, no momento de guerra, a sua criada, a sua ama, ele era menino ainda, pegou ele no colo para fugir, e ela caiu com ele, e ele quebrou as pernas, e ele ficou aleijado, ele ficou coxo. E a Bíblia fala que aquela mulher pega Mefibosete e leva ele para um lugar longe, para um lugar distante, no meio de um deserto, num lugar chamado Lodebar. Queria que você gravasse esse nome, Lodebar. E ainda, para terminar, para completar a história, a vida dele era tão sofrida que o próprio nome dele na língua hebraica significava boca da vergonha, ou vergonha destruidora. Era o que significava o nome de Mefibosete. E agora eu quero ler aí com vocês nos primeiros 5 versículos, do versículo 3 ao versículo 5 aí, de 2 Samuel 9, 3. 9 do 3 ao 5, que diz assim: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Queridos, esse texto mostra para a gente, nos conta a história de Mefibosete, que a história dele começa a mudar quando o Davi, como rei, lembra de uma aliança que ele havia feito com Jonatas. Vocês sabem da história de Davi e Jonatas, que eles tiveram uma amizade muito forte, eles tinham uma aliança muito forte. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, tá? E o que acontece? Deus se lembra da aliança, tá? E Davi também lembra-se desse momento, se lembra desta aliança, e ele fala: por acaso ainda existe alguém descendente de Saul? E aí é onde vem uma pessoa no momento certo, na hora exata. Um personagem que está aí na Bíblia, que chama Ziba. Ziba, ele falou: olha, sim, existe uma pessoa, existe um descendente ainda, existe um filho ainda, que está abandonado. Só que ele é deficiente, ele tem uma deficiência nos pés. Quando Davi ouve isso, ele manda imediatamente buscar Mefibosete lá aonde ele estava. Davi ordena que Mefibosete ele fosse imediatamente trazido para o palácio. E aí é onde a gente vê que a história dele começa a mudar. Sabe, meus irmãos, a nossa vida,
A gente nunca pode dizer, está tudo perdido, está tudo acabado, porque nós olhamos pelos nossos olhos, nós olhamos pelas nossas dificuldades, nós olhamos por aquilo que nós conseguimos enxergar apenas, mas há um Deus grande, há um Deus poderoso, há um Senhor Criador dos céus e da terra, que Ele se faz presente aqui nesta manhã. Você pode glorificar a Deus? Deus está presente aqui nesse lugar. Ele olha para você, Ele olha para a sua vida, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe aquilo que você precisa na sua vida, e nem tudo está terminado. Quando o inimigo diz para você, o seu fim chegou, Deus diz, não, é o começo de uma grande vitória na sua vida. Foi assim na minha vida em muitas coisas, em muitas situações da minha vida. E você pode ver aí agora, do versículo 6 ao versículo 9, diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenhas medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. É onde a gente vê a história desse homem sendo mudada. O texto mostra que a atitude de Mefibosete diante de Davi era uma atitude de um pedinte, era uma atitude de humilhação, era uma atitude de alguém que já havia perdido a sua identidade, que ele não sabia o que era bom mais para a sua vida, porque ele já não tinha mais esperança. Tanto é que ele questiona o rei Davi quando ele fala: quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto? Olha, ele se compara a um cachorro morto. Ele diz: olha, eu não sou ninguém para que você possa se preocupar comigo. Talvez você hoje, meu irmão, eu falo isso pelo Espírito de Deus, talvez você hoje está aqui nesta manhã dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou digno disso. E eu quero dizer para você que se Deus trouxe você aqui nesta manhã, é porque Ele está dizendo que você é importante, que você é precioso, que você é digno da presença dEle, que você é lavado pelo sangue do Cordeiro, que Ele tem uma obra grande na sua vida, que Ele cerca você por trás e por diante, que Ele está ao seu lado em todo momento. Talvez você não se olhe como uma pessoa de valor, mas não é assim que Deus olha. Deus não olha para você como uma pessoa destruída, Ele não olha para você como uma pessoa arrasada, como uma pessoa miserável, Ele não olha para você como um cão morto, como Mefibosete se considerava. Ele olhava e via algo poderoso naquele rapaz. Deus olha para você e Ele vê algo grande na sua vida. Deus não vê você no chão, Deus não vê você caído, Deus não vê você prostrado, Deus não vê você miserável, não. Ele olha você como filho do rei, aquele que é digno da presença dEle, aquele que é digno da sua glória, aquele que é digno da manifestação do seu poder na sua vida. Mas Mefibosete falava: eu não sou ninguém. Mefibosete falava: eu não sou nada. Quem sou eu? Deus não olha assim para você, meu irmão. E também não é assim que nós temos que olhar para os nossos irmãos. Não é desta maneira. Davi respondeu naquele momento, pastor, que trataria muito bem Mefibosete, como ele tinha prometido para Jonatas, que era o pai de Mefibosete. E ele disse que devolveria tudo para ele, devolveria os bens, devolveria a terra, tudo aquilo que foi do rei Saul, agora passaria para as mãos de Mefibosete. Enquanto ele fosse vivo, ele teria um lugar na presença real. A bondade de Deus nos alcança em níveis maravilhosos, né?
talvez você não se acha digno de comer na presença do rei, mas eu quero dizer para você que Deus tem um banquete muito grande para você, que Deus tem um banquete especial para a sua vida. Esse banquete não tem nada a ver com esse mundo que nós vivemos, irmãos, porque esse mundo em que nós vivemos hoje é só tristeza, é só destruição, é só angústia. A cada dia nós olhamos e vemos cada vez mais como o mundo está se definhando para o fim, porque isso é bíblico, a palavra de Deus nos orienta sobre isso. O que nós temos que fazer é estarmos alinhados com Deus, é estarmos prostrados aos pés do Senhor Jesus em todo momento da nossa vida, porque Ele é a nossa segurança. Toda noite quando eu oro, eu gosto de falar isso para Deus. Eu falo: Senhor, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o Senhor é o meu socorro presente na hora da minha angústia. Clame a Ele, porque Ele vai fazer a glória dEle se manifestar na sua vida. Invoque Ele, e Ele se manifestará na sua vida, no seu dia a dia, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Olha o versículo 11 ainda, do capítulo 9 aí. Aonde é que Mefibosete agora estava? Sentado na presença do rei, à mesa do rei. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete começou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Olha só, irmãos, todas as ordens do rei Davi foram cumpridas aqui em relação a Mefibosete. Eu imagino, pastor, que quando Mefibosete chegou lá no palácio, diante do rei Davi, Davi não olhou para ele assim e falou: nossa, esse aleijado é ele? Não, Davi olhou para ele e abraçou ele como aquele pai abraçou o filho pródigo. Davi olhou para Mefibosete e falou: olha, eu quero que vocês agora deem um banho nele, troquem as melhores roupas, coloque as melhores roupas nele, coloque perfume nele, porque agora ele é digno de sentar à mesa do rei. Sabe, foi isso que Deus fez conosco. Quando nós viemos para Jesus, nós éramos um trapo, nós éramos perdidos, pecadores, conduzidos à perdição eterna, mas Cristo veio e nos resgatou de uma forma maravilhosa, com sangue precioso, com sangue maravilhoso. Ele transformou a nossa vida, e Ele nos deu um banho, Ele nos vestiu de uma roupa pura, de uma roupa santa, Ele nos colocou um linho puro em nossas vidas, e nos convidou a sentar à mesa. Aleluia. É isso que Deus faz. Eu quero que você entenda que você é digno de estar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Honra, genealogia, paternidade, filiação. Agora ele não é mais um cão morto. Olha só, agora ele é um herdeiro real. É assim que Deus age com a gente, amados. É assim que Deus age nas nossas vidas de uma maneira profunda. Eu tenho um texto que eu anotei aqui, ó. Não precisa abrir. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que o texto fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Nem filho éramos, irmãos. Imaginou se Jesus não tivesse olhado para nós com um amor tão grande como Ele olhou, se Ele não tivesse derramado o seu precioso sangue naquela cruz do Calvário para nos remir de todo o pecado. Nós não éramos filhos, mas só que através de Jesus nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos adotados e passamos a fazer parte da família de Deus. Assim como Davi concedeu a Melquisedeque um lugar à mesa, Deus concede para nós também em Cristo Jesus um lugar especial, um lugar de honra. Amém? Deus quer colocar você em um lugar de honra,
para você ver que há um Deus poderoso, para você ver que quando você sair à rua, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, porque Deus, Ele vai manifestar o poder dEle, a glória dEle sobre a sua vida, de uma forma tremenda e especial, e você será impactado por aquilo que Deus fará na sua vida. Deus não trabalha com coisas pequenas, porque Deus é grande. Deus transforma as coisas pequenas em grandes, para abençoar a sua vida, porque Ele é Deus poderoso, aleluia. Imagina o trauma que Mefibosete tinha. Se fosse nos tempos de hoje, a pessoa ia falar: olha, é rejeição, estão fazendo bullying, né? Mas imagina o trauma social que o Mefibosete tinha, tá? Um trauma familiar. Sabe por quê? Ele foi levado para um lugar que eu falei para vocês gravarem o nome. Como que era mesmo o nome que eu falei? Vocês lembram? Lodebar. Sabe o que significa Lodebar, irmãos? Um lugar sem pasto, um lugar de esquecimento. Ou seja, Mefibosete foi levado para um lugar longe, que nada dava lá, irmãos. Nada se criava naquele lugar, nada se plantava naquele lugar. Era um lugar dos condenados, era um lugar dos trapos, era um lugar da imundícia, era um lugar da sujeira, é um lugar aonde ele foi destinado para ele morrer. Às vezes o inimigo vem com uma fala para a nossa vida, nos colocando em lugar, dizendo: olha, é o seu fim, você vai morrer, você não tem mais jeito. Mas Deus olha para você no lugar onde todo mundo te esqueceu. Deus olha para você no lugar onde ninguém mais dá nada para você, e Ele levanta você, porque Ele traz do lugar do esquecimento, Ele traz do lugar dos perdidos, para colocar à mesa do rei e falar: você é meu filho, aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma cidade destinada a cegos, doentes, pessoas que eram imprestáveis, e foi no lugar do esquecimento, no meio desse cenário, que Mefibosete viveu algum tempo. Só que Deus muda tudo. Deus muda até a nossa geografia. A vida e a história de Mefibosete se desenvolveu um longo tempo em Lodebar, naquela terra seca, naquela terra estéril. Eu não sei, talvez, quanto tempo você esteja esperando, porque a gente fala: meu Deus, está demorando tanto, Senhor. Meu Deus, por que está acontecendo isso, né? Às vezes nós temos que parar e analisar o porquê que as coisas estão acontecendo na nossa vida. Deus sempre tem uma lição para nos dar, e a gente nunca pode perguntar a Deus: por que isso, né? A gente tem que sempre falar para Deus: para que isso, Senhor? Para que está acontecendo isso? Porque Deus sempre vai mover algo em prol da sua vida, porque Ele te ama, porque Ele olha para você como uma pessoa especial. No versículo 13, já vou encerrar. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Só que isso tudo foi alterado, porque através de uma ordem do rei, Mefibosete e todas as pessoas que moravam com ele, incluindo seu filho Mica, né, passaram a morar em Jerusalém, uma capital imponente, respeitada, onde hoje está sendo atacada lá pelos mísseis do Irã, não é verdade? Isso é maravilhoso, queridos. Eu falei dos mísseis de Jerusalém, irmãos, mas orem por Jerusalém. A Bíblia diz que é para a gente orar por Jerusalém. A gente pergunta: meu Deus, quando será o fim de todas as coisas? Israel é o relógio de Deus para a volta de Jesus. Tudo que acontece com Israel está mostrando o quão perto está a volta de Jesus. Israel é a menina dos olhos de Deus. Então a gente sabe que Deus muda a história, Deus muda a estratégia, Deus muda a geografia. Sabe por quê? Porque a gente pode até começar em Lodebar, a gente pode até nascer em Lodebar, mas nós não vamos terminar lá, amém? Nós vamos para a presença do rei,
nós iremos diante da mesa do rei, porque aquele pastor que estava em busca da ovelha perdida, ela veio, ele achou, e hoje Jesus se lembra da aliança que ele fez na cruz do Calvário. Por isso ele diz nesta manhã para você, que você é digno de sentar à mesa dele, amém? Porque ele tem delícias para você, ele quer abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família, os seus filhos. O que Deus fez na vida de Mefibosete, Ele é poderoso também para fazer na minha vida e na sua vida. Não importa a situação caótica, por mais difícil que você viva, quando Deus intervir, tudo vai ser alterado. Então você tem que gravar esse dia, porque quando Deus intervém, as coisas são mudadas na sua vida. Basta você buscar ao Senhor. Para isso eu preciso me entregar à graça de Deus todo momento, todo dia, ser humilde em relação ao tempo de Deus. Deus nunca tarda e Deus nunca falha. Deus chega na hora certa na minha vida. Deus chega na hora certa na sua vida. Deus chega no momento exato que você precisa. E o momento de Deus é aquele momento que nós nos assentamos à sua mesa e comemos das melhores delícias que Ele tem para cada um de nós. Eu queria que você nesta manhã pudesse refletir nesta palavra. Puxa vida, Deus mudou a história de Mefibosete, do jeito que ele era, perdido, abandonado, largado, aleijado. Deus mudou e levou ele para a presença do rei Davi, sentar à mesa. Deus também vai mudar a sua vida, amém? O mesmo Deus que agiu lá com relação a Davi, a Mefibosete, Ele está aqui nesta manhã, e Ele também quer agir na sua vida, amém? No nome de Jesus. Não fique para baixo, não olhe para o chão, não fique triste, não fique caído. Olhe para o Senhor, porque Ele tem algo grande para abençoar a sua vida, em o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, e uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno de toda a glória. Aleluia, glória a Deus.